Estamos de volta com o nosso programa Contraplano e hoje a gente está falando sobre representatividade do negro no futebol. E quem é o nosso convidado é o jornalista Fábio Mendes. Ele está aqui conversando com a gente. Ele escreveu o livro Campeões da Raça, os heróis negros da Copa de 1958. Então, Fábio, agora eu quero te perguntar, como você disse mesmo durante a sua pesquisa sobre as Copas e a Copa de 1958, você encontrou muito material, só que pouco se fala sobre o racismo que esses jogadores enfrentaram nessa época. Por que você acha que até hoje não se fala muito sobre esse assunto, sobre o racismo que até mesmo hoje em dia os jogadores continuam sofrendo e também por parte da mídia? A gente não vê tanta essa abordagem. A gente fala, nossa, o Brasil é o país do futebol, Pelé é um grande ícone do futebol no mundo inteiro, mas a gente não escuta falar sobre esses conflitos sociais. Bom, em primeiro lugar tem eu acho que é uma cultura do brasileiro, né, que é varrer, colocar algumas coisas para debaixo do tapete, né? O brasileiro ele é muito imediatista em algumas coisas, então ele trata de alguns assuntos de forma superficial, resolveu de forma superficial, acabou para eles. Eu acho que o caso de 58 é um caso clássico desse pensamento. Com o fim dessa ideia de que o jogador negro pipocava em jogos decisivos, né, isso foi sepultado de certa forma em 58, porque os jogadores que mostraram maior estrutura, maior força psicológica foram justamente os negros, né? Então isso resolveu em parte. Só que o racismo nunca deixou de acontecer no futebol. Os jogadores continuaram sendo alvos de injúria racial, continuaram sendo vítimas, alvo, né, dessa coisa terrível que é o racismo. Só que isso foi varrido para debaixo do tapete. Até o fato de os principais jogadores, os melhores serem negros, né? Em 70 foi a mesma coisa. Isso servia para vender uma imagem ilusória de que o Brasil era uma democracia racial, que o Brasil tem de melhor, que é o futebol e a música, para exportar para o mundo, né? Tinham os negros como principais figuras, né? Principais elementos. Então isso era vendido de uma forma de fazer a propaganda do Brasil. Isso de forma tanto institucional quanto automática, algo empírico. Só que justamente por essa necessidade de se vender essa imagem, foi jogado para baixo do tapete. O racismo não deixou de acontecer no Brasil, né? Os goleiros, principalmente, continuaram sendo alvos de preconceito, de dúvidas sobre a sua real capacidade, e fora do campo, ou mesmo dentro do estádio, o jogador continuava sendo alvo de injúria pelos torcedores, ou por jogadores do time adversário, né? Ser chamado de macaco, ser chamado de um monte de outras coisas piores ainda, vem acontecendo, sempre aconteceu e não deixou de acontecer de 58 para cá, né? Isso é um reflexo mesmo da falta de diálogo, né, que acontece no Brasil. Hoje esse diálogo está sendo um pouco mais ampliado, e até por ser mais ampliado ele gera um pouco mais de reações negativas, né? As pessoas se incomodam com o assunto. Então há vários outros temas que são tabus no Brasil, né? E o racismo é um deles. Você fala de racismo para uma pessoa, primeiro o movimento de algumas pessoas é falar, não, mas eu não sou racista, não, mas eu não sou assim, mas nem todo mundo, né? Quando o ideal seria você fazer uma avaliação, olha, eu fiz tal coisa, né? Eu falei tal coisa, cometi determinado ato, será que isso está certo? Será que isso está errado? Será que eu fui racista? Né? Não é porque você não é uma pessoa racista que te impede de cometer atos racistas, mesmo automaticamente. A gente vive de uma cultura que desvaloriza o negro. Então é até natural que você cresça com algumas ideias, alguns conceitos. Só que você só vai combater isso se você fizer uma autoavaliação, né? Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu ouvia muito piadas de negros. Estava numa festa, todo mundo fazia uma piada muito depreciativa, todo mundo ria, todo mundo achava engraçado e dava para perceber isso. Era uma coisa que aquelas pessoas ouviam quando era criança e foram replicando, né? Isso só vai acabar o dia que alguém ouvir e falar, poxa, mas isso é legal? Será que é bacana eu fazer esse tipo de comentário, essa piada? Será que realmente é engraçado? Será que eu não vou ofender alguém? A partir do momento que você faz essa avaliação, se questiona, você vê que alguma coisa está errada e você não replica. Então só assim que o racismo vai ser combatido, né? Todo mundo fazendo uma avaliação individual, mas também uma coletiva, do quanto a gente está evoluindo ou dando passos para trás nesse aspecto. Com certeza. Você falou que nessa época da Copa foi meio que para baixo do tapete esses assuntos. Como que você vê a abordagem da mídia com os casos de
preconceito e racismo hoje? Hoje a gente teve uma melhora em termos de visibilidade dos casos, né? Eu acho que principalmente depois de 2014, quando teve o caso contra o Aranha, contra um juiz do Rio Grande do Sul, né? Teve um jogo no Campeonato Gaúcho, o juiz era negro, ele foi alvo de muito xingamento, colocaram uma banana no escapamento do carro dele, ele inclusive parou de apitar depois disso, ele ficou traumatizado, foi uma coisa muito forte. E depois desses casos teve uma sequência, foram muitos casos e isso começou a acender o interesse da mídia. Então isso, por um lado, foi bom porque era um problema que estava meio oculto, né? Apareciam casos pontuais, um aqui, outro ali, de repente virou um tema que estava sendo abordado. Do Daniel Alves, acho Do Daniel também, Alves, né? lá no Barcelona, né? Que jogaram uma banana para ele e ele comeu como protesto, isso ganhou o mundo, né? Foi um ato bem inteligente da parte dele porque aumentou a visibilidade para o ato. Mas tem um problema que é o seguinte, a gente percebe uma fulanização do racismo. Eu vou citar, por exemplo, o caso do Aranha, né? O Aranha estava no Santos na época, jogou em Porto Alegre contra o Grêmio e xingaram ele de macaco. Uma coisa que deve acontecer com uma certa frequência na carreira dele. Só que nesse caso, as câmeras de TV flagraram várias pessoas falando, xingando ele. Então foi possível pelas câmeras ver a pessoa falando claramente, seu macaco, identificar essas pessoas, e essas pessoas passaram a ser alvo do foco da mídia, né? Inclusive algumas foram punidas, né, nos seus trabalhos ou punições dentro da justiça mesmo. Então isso houve um avanço, mas por outro lado houve uma fulanização. Por quê? Porque se criou aquela ideia de focar muito nas pessoas que foram flagradas e ignorar o fato estrutural, que era assim, não era o fulano, cicrano e beltrano que estavam xingando a Aranha de Macaco. Em primeiro lugar, era um setor inteiro do estádio que estava chamando, e mais profundamente ainda, faz parte da cultura do futebol e dentro da cultura do brasileiro esse tipo de hostilidade. E isso faz parte porque o Brasil cresceu sobre um pensamento, né, uma estrutura de racismo. Então, assim, não vai ser prender, não que não tenha que ser punido, né, essas pessoas não têm que ser punidas. Tem que ser, cometeu ato, foram flagrados, tem que ser punido. Mas não é prender no A, B ou C que você vai combater o racismo. Isso não pode ser usado como um bode expiatório. Essas pessoas têm que ser punidas, mas tem que se olhar também por que elas fizeram isso, né? Em parte pelo anonimato da multidão, tem a coisa do inconsciente coletivo do Jung, né? Que também colabora para isso. Você faz coisas num grupo que você não faria se estivesse sozinho ou com poucas pessoas. Tudo isso funciona, mas isso também só funciona porque a estrutura brasileira permite, né? Não haveria uma grande hostilidade a um jogador branco, por exemplo, como foi feito com a Aranha, mesmo que quisessem xingar ele, né? Então aí entra também a questão do racismo, também a questão da homofobia, né? Que é uma coisa que é um outro tabu ainda mais forte no futebol. Então a mídia melhorou muito o nível, a quantidade de vezes em que aborda o assunto, mas a qualidade ainda precisa melhorar e uma parte entra no fim dessa fulanização. Se alguém foi flagrado sendo racista, vamos mostrar, mas vamos mostrar também o que faz com que essa pessoa seja racista ou cometa aquele ato de injúria racial. E Fábio, como tem sido o feedback das pessoas que têm lido o seu livro? Olha, eu sou suspeito para falar, porque assim, todo mundo vem e fala para mim, né? Nossa, adorei o livro é muito bacana, eu recebi ótimos feedbacks, ótimas citações, mas assim, o que eu mais tenho ouvido, em primeiro lugar, é a surpresa das pessoas com o que tem no livro, né? Com o racismo, com a forma como ela se manifestava, né? Tinha muita gente que não imaginava que isso pudesse acontecer nesse nível como eu conto no livro. Isso é o principal. O segundo, também muita gente gosta dos aspectos, das curiosidades, né? Uma coisa que eu acho importante falar sobre o livro é que ele não fala só sobre racismo no futebol, ele conta tudo da Copa de 58 e de um período anterior também, porque tem uma contextualização. Eu explico também como que o Brasil chegou naquele nível de racismo, né, nos anos 50, mas também o quanto o futebol evoluiu, falo dos craques, cito jogos, resultados, conto algumas histórias curiosas. O Garrincha é pródigo em histórias curiosas, engraçadas, tem alguns mitos que eu derrubo também sobre o Garrincha e outros jogadores. Sim. Então tem muita coisa de futebol. Ele é um livro de futebol
que aborda o racismo, mas também é um livro de racismo que aborda o futebol. Então, quem se interessa por futebol pode ler o livro à vontade, que não é um tratado, não é uma coisa acadêmica pesada, né? Tem um tom de livro-reportagem, é um livro-reportagem, né? Tem um tom de denúncia, mas é um livro sobre futebol também. Então, conta as coisas deliciosas, gostosas do futebol. Quem gosta de futebol, e principalmente dessa época, né? Copa de 58, que para muitos é o melhor time que o Brasil já teve, ou que o mundo já teve, né? Rivaliza com o Brasil de 70. É um livro legal, tem muitas histórias bacanas, tem fotos da época e também tem reproduções de jornais da Suécia, inclusive. Eu peguei alguns jornais da Suécia e coloquei para ilustrar mesmo. Então, uma coisa que muita gente, um feedback legal que eu recebi foi essa variedade de informações, assim, não tá tão focado só no racismo. Tem a denúncia, mas tem a parte legal do futebol também. Bacana. E como que foi o Mauro Betti parar aí no prefácio? Bom, o Mauro Betti, eu escolhi ele, assim, eu o convidei, né, para fazer o prefácio por ser acho que hoje o cara que escreve melhor sobre futebol, né? A gente já teve grandes cronistas, alguns aposentados, outros já faleceram. Dessa nova geração, desse pessoal que surgiu um pouco mais recente, o Mauro Betti é um dos principais, é um cara que escreve bem, é um cara que está ligado à literatura do futebol, né? Ele tem uma carreira sólida em rádio, TV, site, mas ele escreveu vários livros, acho que ele escreve uns 3 livros de futebol por ano, assim, muita coisa. Então achei que seria muito legal ter um cara com esse peso, né? Com essa chancela. Então eu entrei em contato com ele e eu mandei o livro para ele, né? Mandei o texto em Word, o livro ainda não estava pronto, e ele respondeu falando que adorou o livro, que ia ser uma honra escrever, e depois falou que ia mandar. Ele me mandou por WhatsApp da forma mais inusitada possível o texto na íntegra. Então, assim, eu fiquei surpreso, que eu esperava chegar no computador, abri o e-mail, olha, chegou, não, se ver uma mensagem do Mauro, falei, nossa, o Mauro mandou uma mensagem para mim, aí eu olho lá, tá o prefácio todo, e é um prefácio maravilhoso, muito bem escrito. Então, assim, fiquei muito honrado, muito feliz com a disposição dele em escrever sobre, e ele adorou o livro e o assunto também. Legal. Fábio, foi incrível conhecer um pouco mais sobre esse livro, já estou curiosa para ler. Muito obrigada por ter vindo. Deixe seus contatos então para quem quiser saber mais, quiser adquirir o livro. Tá ok. Bom, se alguém quiser o livro, né, eu ainda tenho alguns exemplares da primeira tiragem, né, da primeira edição, pode entrar em contato por e-mail. É Fábio Nascimento, tudo junto, @yahoo.com, sem o BR. Yahoo.com sem o BR. É só entrar em contato comigo, a gente conversa a melhor forma de eu enviar o livro, né? E quem quiser também o livro digital, é só falar comigo, eu tenho a versão digital e eu envio com o maior prazer. E para finalizar aqui, tá na Amazon concorrendo a um prêmio, né? Exatamente. Eu estou concorrendo ao prêmio Livro Reportagem da Amazon. É uma iniciativa da Amazon e do sistema KDP, né, que é dos livros digitais da Kindle, e também da Editora Record e do site Jornalistas e Companhia. Então estou concorrendo, semana que vem sai o resultado, estou na maior ansiedade aí, mas só de ser indicado, estou no meio, são 4 livros indicados, o meu e mais 3, grandes livros, incríveis, livros investigativos, biografias, são livros incríveis, só de estar no meio eu já me sinto muito feliz e prestigiado. Isso aí, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Vamos vibrar todos aqui, né, Tamires? Sim, pra ganhar esse prêmio aí. Eu que agradeço, obrigado pela torcida. Toda a torcida é válida e eu ganhando, ou mesmo não ganhando, vou falar aí com vocês mais uma vez sobre o livro. É um prazer para mim sempre falar, é um assunto que eu não canso de falar, gosto muito e por isso eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar. Legal, é isso aí. Disponha sempre da TV Câmara. Obrigado. Muito obrigado você que ficou até o finalzinho aqui do Contraplano deste episódio. Nos vemos no próximo, né, Tamires? Isso mesmo. Ao longo da semana a gente vai fazendo outros programas ao longo dos meses e vai acompanhando aí com a gente. É isso aí. Para finalizar hoje, vamos finalizar com o quadro Nosso Som Clipe da nossa colega Karen Evas. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Fala galera, está começando mais um Nosso Som Clipe, o seu programa de música aqui da TV Câmara Jacareí. Hoje vamos ver o clipe da dupla Paul e Feijão. Fiquem agora com Voa! Voa e Deus derruba os
gaviões. Assim falaram os crédulos em suas alucinações. O homem voa, basta os olhos fechar. Assim falou o chapado, olhando ao alto devagar. O homem voa, sem sair do lugar. Assim falou a física, como se fosse adiantar. Voa, voa, passarinho, voa, voa sem parar. Voa, voa, meu amigo, vamos todos viajar. Voa, voa, passarinho, voa, voa sem parar. Voa, voa, meu amigo, vamos todos viajar. Voa, voa, passarinho, voa, voa sem parar. Voa, voa, meu amigo, vamos todos viajar. Voa, voa, passarinho, voa, voa sem parar. Voa, voa, meu amigo, vamos todos viajar. A dupla Pão e Feijão está junta há 2 anos. A música Voa é uma produção autoral daqui mesmo de Jacareí. E a sua letra fala literalmente em voar. E você aí de casa também pode participar do nosso programa. É só enviar um e-mail para tvcameradejacareí@gmail.com com o tema Nosso Som Clipe e deixe os seus contatos. Até a próxima!